Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Agradecer todos vocês que nos acompanham, aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, deixe o seu joinha para que nós possamos manter o nosso canal no ar. Bem, o ano passado, o site do Intercept Brasil, ele divulgou uma conversa dos bastidores da Lava Jato, em que o representante do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, informava ao então juiz Sérgio Moro que um processo do PSDB havia prescrito. Processo este que envolvia os membros do PSDB, entre eles o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na ocasião, o Moro teria ficado muito satisfeito, dizendo que era importante para não melindrar alguém cujo apoio seria importante. Vejam vocês a parcialidade do juiz federal na condução da Operação Lava Jato. Este que, infelizmente, muitos ainda chamam de herói. Bem, caminhando no mesmo assunto, esta semana, a deputada federal do PSL de São Paulo, Carla Zambelli, ela concedeu uma entrevista à Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Na entrevista, Carla disse que o então juiz Sérgio Moro tinha uma predileção em investigar o PT e proteger o PSDB. Disse ela ainda que a única pessoa de repercussão nacional que foi presa na Operação Lava Jato, fora dos quadros do PT, teria sido o deputado, hoje ex-deputado, Eduardo Cunha. Então, ouvir isso da deputada Zambelli é muito importante. Por quê? Porque Carla Zambelli, ela é afilhada de Sérgio Moro. Moro foi padrinho de casamento dela. Carla Zambelli é filiada no PSL, partido que elegeu Bolsonaro, portanto, elegeu Carla Zambelli no mesmo palanque de Bolsonaro. Ela sempre tem dito da sua profunda admiração, tanto pelo presidente, quanto pelo hoje ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, e da sua lealdade aos dois. Inclusive, quando Moro deixou o governo, ela procurou fazer uma ponte entre ele e o presidente, no sentido de que ele não deixasse o governo. Então, quem disse que Moro era parcial na condução da Operação Lava Jato, não é ninguém de esquerda. Quem está dizendo é alguém de direita, ou seja, de extrema direita. Alguém que representa o fascismo. Alguém que, de certo modo, odeia a esquerda. Alguém que está num partido que apoia um presidente que pretende armar o povo para romper com os governadores que estão defendendo o isolamento em tempo de pandemia. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante ouvir a Carla Zambelli dizendo que seu padrinho era parcial na condução dos processos da Lava Jato. Outra questão muito importante também que aconteceu ontem foi a derrubada do pedido de transferir as investigações do caso Marielle Franco para nível nacional. Quando ainda era representante geral do Ministério Público, a Raquel Dodge havia pedido que o caso envolvendo o assassinato de Marielle Franco e seu motorista fosse transferido para a esfera federal. Ontem o Superior Tribunal de Justiça votou esse pedido e manteve as investigações do caso na esfera estadual do Rio de Janeiro. Isso também é muito importante para todos nós. Por quê? Vejam vocês como anda a Polícia Federal hoje. Não é segredo para ninguém, é público. Jair Bolsonaro disse na tal reunião da reunião ministerial do dia 22 de abril, de que, se fosse necessário, iria intervir em
todos os ministérios, porque não ia esperar, pulo essa parte porque eu não vou falar palavrão aqui, ferrar com a família dele e seus amigos. E que, quando se tratava da questão da Polícia Federal, ele nos embates que ele teve com o Sérgio Moro, ele dizia que queria indicar apenas uma superintendência. E essa superintendência seria a Superintendência do Rio de Janeiro. Seria isso obra do acaso? Ou Bolsonaro estava querendo proteger sua família e seus amigos, como ele disse? Não tem outra razão. Então, hoje Bolsonaro indicou a Direção-Geral da Polícia Federal e indicou a Superintendência do Rio de Janeiro. Então vejam vocês, se o caso Marielle Franco fosse transferido para nível federal, quem iria fazer as investigações seria a Polícia Federal, que não merece hoje nenhuma confiança, porque passou a ser uma polícia para defender o presidente da República e seus parentes e seus amigos. Esse hoje é o papel da Polícia Federal. Então, essa é uma grande vitória, não ficar na mão da Polícia Federal a continuidade das investigações. Outra coisa também é que o Ministério Público Federal não irá dar pitaco, palpite nesse processo, porque o representante do Ministério Público Federal é o Augusto Aras. Lembrem vocês que o Ministério Público Federal havia escolhido uma lista tríplice de 3 nomes para que o presidente indicasse um. O que o Bolsonaro fez? Não escolheu nenhum dos 3 da lista tríplice, buscou um lá de fora, o Augusto Aras. E hoje o comportamento de Aras em proteger o Jair Bolsonaro é algo bastante explícito. Então, imaginem se o caso da Marielle Franco fosse transferido para nível federal e tivesse de ter algum parecer do Ministério Público Federal. Então, foi uma grande vitória o caso permanecer no Rio de Janeiro. Aliás, falando de Aras, há já conversa de bastidores de que ele poderá ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal indicado por Jair Bolsonaro. Essa vaga será aberta no final do ano e já existe conversas de bastidores que poderá ser ele o nome indicado por Bolsonaro. Bom, outra coisa é que de ontem para hoje, o deputado Eduardo Bolsonaro deu um ultimato. Ele, que é o chefe do escritório do crime, disse que o golpe, a ruptura, não é mais uma discussão se vai acontecer ou se não vai acontecer, que agora a questão é que dia vai acontecer. Então, segundo ele, o golpe militar agora só falta escolher o dia, porque a decisão está dada. Essas são as palavras dele. Disse ele ainda que tem certeza que em breve ele será alvo de uma investigação. Agora, eu não sei por que ele está preocupado com investigação sobre ele. Porque ele foi eleito dizendo que era limpo, que era transparente. Aliás, com o discurso de combater a corrupção, que sua família é toda honesta e que eles iam fazer um limpa quando seu pai assumisse a presidência da República e ele deputado. Então, a corrupção seria banida do Brasil. Então é o seguinte, se Eduardo Bolsonaro não deve nada, por que ele está preocupado com a investigação sobre ele? Aquela velha história, quem não deve não teme. Mas ele demonstrou preocupação e está preocupado. Agora, o que aconteceu? A família Bolsonaro é aquela família que está envolvida nas rachadinhas, é aquela família que está envolvida no escritório do crime no Rio de Janeiro, é aquela família que tudo indica que está envolvida com a morte da Marielle.
se elegeram respeitando a Constituição. Os problemas que existem sobre os ombros deles foram criados por eles. Eles que criaram os problemas antes da eleição e pós a eleição, criam problemas todos os dias. Então o que acontece? Se as investigações das fake news continuarem, eles não terão outro caminho a não ser a cadeia. Toda essa gente será presa. Por isso que eles ficam ameaçando dar o golpe. Ou dá o golpe, ou então será preso. Essa é a realidade. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, investigar nós não pode. Então, nós dá o golpe para não ser preso, porque eles sabem que eles devem e não tem outro caminho se as investigações prosseguirem. Aliás, o Augusto Aras, o dito representante do Ministério Público, pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda as investigações da fake news. Agora, que fique bem claro, se o Supremo Tribunal Federal suspender as investigações, a tal da independência entre os poderes vai água abaixo, né? Perde a moral o Supremo Tribunal Federal ao acatar essa decisão. Então, a tal da independência deixa de existir. Então, nós precisamos acompanhar com carinho. Aliás, o ministro Fachin já propôs ao plenário do Supremo Tribunal Federal para apreciar esse pedido de suspensão da investigação. Ora, é apenas uma investigação. Quem não deve não teme. A família do Bolsonaro não é tão honesta, não vai acontecer nada demais. Eles não são honestos? Nada de honestos. A investigação prosseguindo, toda essa gente vai ser presa e desmoralizada. Era isso, meus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima.